Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante. Ok? Vamos ler? Tá tudo aí? Vamos lá. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. começando a ir para No fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, Segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se que estavam no barco, adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Israel. amém. Até aqui, ok? Glória a Deus. Vamos correr um pouquinho sobre esse texto, né? Esse texto tem várias lições para nós, né? Primeiro, começa com Jesus ordenando aos discípulos para que entrassem no barco, amém? Entrassem no barco e atravessassem o mar, né? Jesus dá uma ordem para que esses discípulos entrem no barco e atravessem o mar. Vamos entender um pouquinho aqui. Quando a gente lê na Bíblia alguns exemplos, nós sabemos que existe uma interpretação, existe um sentido para tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Através de lições práticas, elas se refletem no espiritual e na nossa vida. Na Bíblia, sempre quando fala de barco, fala de ministério, fala sobre chamada. Né? Nós vemos que o barco está relacionado muitas vezes a isso. Jonas, quando ele foi chamado, né? Estava ali na vida de Jonas um barco. Amém? E todas as vezes que Jesus vai falar sobre isso, há uma relação com o chamado e ministério. Jesus dá uma ordem para os discípulos: vocês vão, entrem no barco e atravessem o mar. O que atravessar o mar significa? Missão. Amém? Significa missão, significa desafios. Quando nós vemos Israel sendo liberto do cativeiro do Egito, o povo hebreu, eles tinham o mar pela frente. E a ordem do Senhor para Moisés é: diga que o povo marche. Mas marchar como? Marchar através de um mar, porque não tinha como eles voltarem quando eles foram libertos, porque o povo, os soldados egípcios estavam vindo atrás deles. De um lado montanha, do outro lado montanha, só tinha um mar para eles atravessarem. E Jesus disse para Moisés: atravessem esse mar. Como atravessar esse mar? E Deus deu a ordem para Moisés, que você tem na sua mão: abre o mar e o povo vai passar por entre o mar. Então, sempre que tem barco, tem mar. Sempre que tem mar, tem um barco. Barco, chamada, ministério, o mar, o desafio, a missão que está relacionada com a nossa chamada. Amém? A Bíblia diz, vai nos dizer, em Mateus 22, 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Atravessar o mar está relacionado com a missão que nós recebemos. Aquele que foi chamado, toda pessoa que é chamada recebe uma
missão, um desafio que ele tem pela frente. Qual foi a missão que Jesus nos deu quando ele nos chamou? Ele disse para todos os discípulos: ide fazei discípulo de todas as nações. Então, não há ninguém que Deus chamou que não foi lhe dado uma missão. Amém? Algumas pessoas ainda erroneamente hoje ainda pensam que pelo fato de, eu não estou no ministério, não tenho uma posição e um cargo na igreja, né? Eu não tenho missão. Todos que foram salvos foram chamados, amém? Deus não salvou ninguém sem uma chamada. E quando nós entendemos que ministério é servir, amém? É ministrar. Ministério não é um cargo, não é uma posição de hierarquia dentro da igreja. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa chamada é para não fazer nada. Não, você foi chamado para fazer algo. Deus te deu uma missão. Quantos aqui entendem que foram chamados? Quem aqui entende que tem uma missão? Talvez alguns foram chamados, sabem que foram chamados, mas estão ainda querendo compreender qual é a sua missão. É muito fácil você entender qual é a sua missão. A sua missão é ir e fazer discípulo. O que muitas vezes nós precisamos entender e aí orar ao Senhor e dizer como eu vou fazer isso é que é uma outra coisa. Amém? Como eu vou fazer isso? Tem gente que Deus chamou para estar na área dos esportes, tem gente que chamou para estar na área de comunicação, tem gente que Deus chamou para você estar, às vezes dentro da sua casa como uma mãe, como um sacerdote do seu lar, ali servindo a Deus, engrandecendo a Deus dentro da sua casa, amém? Então, Jesus chama os discípulos e diz: entrem no barco e atravessem esse mar. O que Jesus faz logo depois? Jesus sobe, depois de ministrar a multidão, ele despede a multidão e ele sobe no monte para orar. Amém? Ele vai fazer o quê? Depois de ministrar, depois de servir, depois de estar ali cumprindo a sua chamada, o seu ministério, ele vai orar. Por quê? Duas coisas Jesus faz. Uma, primeira, ele precisava de ser suprido. Porque ninguém pode dar sem receber. Irmão, quando a gente começa a dar, a entregar muito de nós e não recebemos, o que vai acontecer? Um esvaziamento das nossas forças. Todos aqueles que ministram, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que têm uma missão, precisam dar, mas precisam receber. Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo quem era o próprio Deus encarnado, ele nos deixou esse ensinamento poderoso. Ele, depois de ministrar a multidão, despediu a multidão e subiu ao monte para orar, para se reabastecer, para se fortalecer. Segunda coisa que ele vai ao monte fazer: interceder pelos seus discípulos. Amém? Então nós precisamos entender que a gente precisa dar. Muitas vezes você, como mãe, você derrama a sua vida na vida dos seus filhos. É ou não é? Como pai, você derrama a sua vida na vida dos seus filhos. Como um líder de célula, você derrama ali a sua vida na vida dos discípulos que estão ali na célula. Como nós, como pastor, derramamos a nossa vida muitas vezes na igreja, em atender pessoas, em conversar com pessoas, em ajudar a resolver problemas, entrar em batalha espiritual. Se a gente só fizer isso, nós rapidinho vamos nos enfraquecer, amém? Ao ponto de chegarmos à desistência. Então Jesus ensina que nós precisamos dar, mas também precisamos receber. Então Jesus faz o quê? Depois de ministrar a multidão, ele sobe ao monte para orar. Ora, os discípulos haviam entrado no barco. E depois que eles começaram ali a remar o barco, e não era um barco tão pequeno, entendendo? Porque tinha ali pelo menos 12 homens mais outros acompanhando. Então era um barco de um porte médio. Eles começam a avançar. Quando eles estão longe da margem, diga longe da margem, o que acontece? O vento começa a soprar. E as ondas começam a ficar bravias. O barco significa o quê? O ministério.
certo? O mar que eles estavam passando significa a missão, os desafios. Jesus diz, vai, atravessa o mar, atravessa esse mar. E é interessante que todas as vezes que Deus nos chama, entendemos nosso chamado, nós entramos no barco, atendemos a ordem de Deus e vamos para cumprir a missão, situações adversas vão começar a acontecer. Irmão, não tem nada que você faça para Deus que não vai ter dificuldades. Não tem nada, se você dizer assim, eu vou servir a Deus, você vai ter dificuldades. Você vai ter perseguição. Você vai ter que lutar contra a sua própria carne. Você vai ter que lutar contra o mundo. Você vai ter que enfrentar as adversidades geradas pelos contra-ataques de Satanás. Então os discípulos estavam no barco, entraram no barco, estavam indo para cumprir a missão. Quando eles estavam longe da margem, bem no meio do mar, o que acontece? Um vento forte começa a soprar e as ondas começam a se levantar. E não é diferente quando Jesus, em outra situação, ele estava no barco junto com os discípulos e Jesus estava cansado, depois de administração, ele deita na polpa do barco e dorme. No meio do mar, o que acontece? Novamente, um vento forte se levanta e o barco começa a agitar de um lado para o outro, a água entrar dentro do barco. Os discípulos, apesar de serem pescadores e terem costume de estarem no mar, ficam desesperados, acordam Jesus. Que tipo de vento era aquele? Não era um vento normal. Era um vento de uma retaliação espiritual, porque eles estavam indo para cumprir uma missão. Todas as vezes que nós nos prontificarmos para servir a Deus, vamos ter situações adversas a enfrentar, amém? Nós vamos ter batalhas na família, vamos ter batalhas no trabalho, e nós precisamos identificar essas batalhas da nossa vida, amém? E é interessante que quando algumas coisas acontecem, geralmente acontecem em momentos em que a gente está em um certo momento de debilidade nas nossas vidas. Onde eles estavam no meio do mar. Voltar não tinha como. Avançar era a mesma distância. Ou seja, às vezes as situações elas são estratégicas, armadas, para que a gente entre em desespero. Porque se eles tivessem, antes de entrar no barco, começou a ventar, soprar demais, melhor a gente não ir. Vamos esperar passar esse vento, porque as ondas vão ficar agitadas. Mas eles já estavam no barco, já estavam na missão, já estavam no meio do mar. E talvez alguns de nós, a gente pergunta, poxa, mas eu estou servindo a Deus, eu comecei a servir a Deus, eu estou indo à igreja, eu estou indo à célula, eu estou fazendo escola de líderes, eu estou evangelizando, eu estou compartilhando, e parece que algumas coisas começam a acontecer de errado. O que o diabo muitas vezes quer fazer? Gerar em nós, trazer um engano no nosso coração de que Deus não está nos abençoando, e de que servir a Deus não vale a pena, e de que é melhor eu voltar. Mas eu te digo uma coisa, voltar é a mesma distância de avançar. Só que na nossa mente, muitas vezes, a batalha espiritual das trevas contra nós é fazermos nos olharmos para trás e não para frente. Amém? Então, muitas vezes, os ventos vão soprar, as ondas vão se agitar, e a tendência nossa é olhar para trás e nunca para frente. E o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. A desistência é um preço maior do que a perseverança. Repita comigo, diga, desistência é um preço maior do que a perseverança. Por que a desistência é um preço maior do que a perseverança? Primeiro, porque quando nós voltamos, nós perdemos tudo aquilo que foi feito. Amém? Todo o tempo que você investiu se torna perdido. A Bíblia diz que se nós perseverarmos no Senhor, Ele há de nos responder favoravelmente. Ele há de nos recompensar se não desistirmos. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, se eu desisto, eu perco.
É mais ou menos aquele contrato que você dá de garantia em alguma coisa que você vai comprar, sabe? Você diz, estou dando aqui uma entrada desse contrato de que eu vou comprar. Se você desiste, o que acontece? Você perde tudo. Então, olhar para trás é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Muita gente começa as coisas e porque as coisas começam a ficar difíceis, a gente quer desistir. A gente quer olhar para trás. Mas eu digo, se você for olhar e você for julgar e você dizer, a mesma distância que eu tenho para avançar, a mesma distância que eu tenho para retornar, o preço da desistência é maior do que o preço da perseverança, amém? O próprio Senhor Jesus diz, aquele que coloca a mão no arado, olha para trás, eu não tenho prazer nessa pessoa. Você vai perder a aceitação de Deus para com você, amém? Então os discípulos estavam onde? Bem no meio do mar. Ventos contrários e ondas bravias começaram a soprar sobre eles, amém? Agora o que acontece quando eles estavam no meio do mar, ali, cumprindo, obedecendo o mandado de Jesus, entra no barco e atravessa. Jesus vem até eles andando sobre o mar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente obedece a Deus e a gente sai da inércia, entra no barco, que é a chamada que Deus tem para você, e a gente vai em rumo a cumprir a missão, Deus vem em nosso socorro. O que Jesus estava fazendo lá? Jesus estava orando no monte, intercedendo, orando, se suprindo e intercedendo pelos seus discípulos. Porque Deus se antecede a todas as coisas. Você sabe que hoje ainda Jesus está intercedendo por mim e por você? A Bíblia diz, o livro de Hebreus diz que ele intercede e intercede até hoje por nós. Para que ele intercede? Por situações que nós enfrentaremos no meio do caminho. No meio do caminho as coisas começam a acontecer. No começo, geralmente, muitas pessoas a gente tem um ditado na igreja que não é bom, ele é maldito. O primeiro amor, tudo assim no começo é assim mesmo. No começo você quer ir na igreja, no começo tá desse jeito, mas deixa avançar um pouquinho. Vai começar a vir as lutas, e aí você vai desanimar. Gente, quanta gente não fala isso? Quanta gente não fala isso sobre o primeiro amor como se fosse um pequeno momento da vida da pessoa só no começo da conversão? Você chora. A pessoa fala, Jesus, Jesus, você chora, né? Tudo sensibiliza você. Você é quebrantado. Você é humilde porque diz que eu não sei nada, eu preciso aprender, né? Você é mais fácil de lidar com você, mas depois que vai avançando, as pessoas dizem, você vai avançando, você vai conhecendo, você vai tendo algumas frustrações, e aí o primeiro amor vai diminuindo, você vai esfriando, aquilo não sensibiliza mais você. Isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz que a luz do justo vai clareando, brilhando até se tornar dia perfeito. Não é o contrário, começa uma luz grande e vai apagando. Começa uma luz fraca, por causa do próprio tempo que nós temos de vivência com Deus, natural, e vai aumentando e não diminuindo. Então, o primeiro amor não diminui, o primeiro amor tem que aumentar a maturidade, conhecimento, experiência em relacionamento, amém? E Jesus, depois de descer do monte, ter intercedido pelos discípulos por aquelas situações que haveriam de acontecer, ele vem ao encontro dos discípulos. Olha, Deus entra na nossa vida bem em meio às situações difíceis. Manifesta a presença dele. E Deus entra de maneira gloriosa, né? Jesus podia ter vindo num barquinho remando, né? Um barquinho aqui. Eu tô chegando, calma aí. Não, Jesus vem andando por sobre as águas, né? Ele escolhe de uma maneira assim hollywoodiana para entrar na nossa vida. Ele entra de uma maneira espetacular, meu irmão, que é para roubar a cena mesmo e não ter ninguém que receba a glória a não ser ele. Por isso toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja a Deus. E ele não divide a honra, a glória dele com ninguém. Então, quando ele entra na nossa vida, ele entra para fazer diferença. Ele não vem num barquinho remando, ele não vem nadando, ele vem andando sobre as ondas, amém?
sobre o mar. Então, sobre a situação que você está, a situação que você está enfrentando, os momentos de desafios, a missão, os desafios da missão, os desafios do ministério, o desafio da chamada, Jesus não está abaixo dele, Jesus está acima dele, amém? Então, Deus está acima das nossas dificuldades e por isso Ele pode nos ajudar. Jesus está chegando perto dos discípulos, mas os discípulos já estavam tão apavorados com o vento e com o mar agitado, que quando eles veem Jesus, em vez de ver o socorro presente, a ajuda, o livramento, o que eles veem? O que eles veem? O fantasma. Não é assim na nossa vida? Quando a gente está passando por um momento tribulado, irmão, chega alguém para nos ajudar, a gente, em vez de entender que é Deus que está mandando, a gente diz é um fantasma. Não é? Quantas vezes alguém já não foi te ajudar e você, além de não aceitar a ajuda, se sentiu ofendido? É ou não é? Quantas vezes, eu estou falando isso na crise, irmão, na crise a sua personalidade ela fica alterada, né? Fica descontrolada. Né? Quando você está numa crise, alguém chega para dar um conselho para você, você pensa que a pessoa está te maltratando. Está me chamando minha atenção, pensa que é o quê? Pensa que é meu pai, pensa que é minha mãe, né? Está querendo tirar para cima de mim. Os discípulos estavam tão apavorados com o vento e a onda que quando Jesus está vindo na direção deles, veem, lá está vindo socorro, Pedro, João, glória a Deus, Jesus está vindo e olha como ele está vindo sobre o mar. Não, eles olham e dizem, é um fantasma que está vindo. Nós muitas vezes desprezamos o livramento de Deus na nossa vida e nos apegamos com medo e com as tempestades do momento. Quando os discípulos viram, gritaram, é um fantasma. Jesus disse para os discípulos, não tenham medo. Não tenham medo. Tenha de bom ânimo. Sou eu. Agora, olha para você ver. Jesus vem no meio da tempestade, andando sobre o mar, e em uma hora muito difícil, que é chamada a quarta vigília. A quarta vigília, ela ficava entre 3 e 6 da manhã. Meu irmão, é um horário de cansaço. Quem está navegando a noite inteira para passar? Olha, eles estavam a quantas horas? Vamos pegar Jesus ali, eu caí da tarde, 6 horas da tarde. Então eles já tinham remado pelo menos mais de 6 horas, né? 6 até as 9, das 9 até a meia-noite, e de meia-noite até as 3. 9 horas. Eles já estavam muito tempo remando, já estavam cansados, já estavam sonolentos, já estavam ali afadigados, e o vento soprando, e as ondas. Então, certas situações na nossa vida vêm bem nos momentos que a gente já está fragilizado. E o diabo sabe os momentos que a gente está fragilizado. Está frustrado com alguém, alguém disse alguma coisa para você, né? Alguém falou algo que você não gostou, aconteceu uma situaçãozinha assim, às vezes uma situaçãozinha pequena, mas para quem já está afadigado, se torna muita coisa. Às vezes alguém deu uma resposta e você interpretou como se a pessoa estivesse sendo grosseira com você. Bem na quarta vigília, horário avançado, escuro, né? Todo mundo já está cansado. Quando a gente está com sono, a gente fica mal-humorado, né? Quando a gente está cansado, a gente fica mal-humorado. Quem aqui fica mal-humorado quando está cansado? Né? Eu fico mal-humorado quando estou cansado. Né? Quando a gente está cansado, a gente fica mal-humorado. Ah, mas eu sou espiritual, sim, mas fica mal-humorado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente fica mal-humorado com quem? Com quem? Com as pessoas que estão perto da gente. A gente não fica mal-humorado com pessoas que estão longe. Com as pessoas que estão longe, a gente conhece, a gente busca uma força assim lá do fundinho, sabe? Bom dia, irmão, graça e paz, tudo bem, querido? Né? Mas com as pessoas que estão perto da gente, a gente solta, né? A nossa ira com eles. Então Jesus chega bem nesse horário.
para trazer socorro. E eles não interpretam bem a chegada de Jesus. Ficam apavorados, gritam de medo, é um fantasma. E Jesus acalma eles e diz: tenham bom ânimo, coragem, não tenham medo, sou eu. O que Deus quer fazer conosco nos momentos de tribulação? Nos momentos que você está obedecendo, está no barco, está na missão, Jesus quer acalmar teu coração. Hein? Primeiro, ele quer acalmar teu coração. Ele quer dizer: fique calmo. Tenha bom ânimo. Por que Deus permite nós chegarmos a um momento em que a gente já está quase desistindo? Se você vai olhar bem assim, as intervenções de Deus, irmão, na vida do povo dele nunca vieram em momentos simples, comuns, mas em momentos difíceis. O povo de Deus é escravizado por 470 anos. Deus disse a Abraão lá atrás: olha, você vai gerar muitos filhos, uma grande nação vai sair de ti, mas esse povo vai ser escravo no Egito. E o povo foi escravo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, quando chegou na 4º século, na 4ª vigília, no 4º século, eles perceberam que a coisa estava muito difícil. Você sabe por quê? Não é que Deus espera a situação difícil, é que a gente só percebe que está difícil quando a gente não tem mais controle. Irmão, Deus não entra em nosso socorro se a gente não clamar. E a Bíblia diz que passou 4 séculos. Me diga uma coisa, passou 4 séculos para uma geração entender: o negócio está difícil, a escravidão está ruim, e clamaram. Quando eles clamaram, Deus ouviu, e Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo, e Deus levanta um libertador. E no 4º século, o povo hebreu é liberto da escravidão do Egito. Aquele povo é reanimado, aquele povo recebe uma missão, aquele povo é liberto. Então Jesus chega para os discípulos, assim como aconteceu com Josué. Josué recebe uma missão, vai levar esse povo. O que ele faz? Ele tem uma crise de identidade, ele tem uma crise ministerial. Ele diz: eu não consigo fazer isso. Moisés era o homem que abriu o Mar Vermelho. Moisés era o homem que enviou as 10 pragas. Moisés era Moisés, mas eu sou Josué. Quem era Josué até então? A Bíblia nunca diz o nome Josué. Poucas vezes dizia: o servo de Moisés. Era o servo de Moisés. Não era o líder. Era o servo de Moisés. E é isso que Deus faz. Deus gosta de pegar servos e usar. Deus não usa senhores, Deus usa servos. E aí Jesus diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Sou eu. Por quê? Porque quando chegam os momentos difíceis da nossa vida e a gente entende que a gente está passando por um momento difícil, é onde a gente clama. E é onde Deus se revela. A minha pergunta é: Deus poderia se revelar em qualquer momento? Poderia ou não poderia? Poderia, o problema é que a gente não quer conhecê-lo. Irmão, Deus não é oferecido, ele não chega assim: você quer me conhecer? Eu estou com uma necessidade tão grande que eu seja conhecido. Eu estou com uma necessidade tão grande, a minha autoestima está tão baixa como Deus, eu preciso que alguém me reconheça. Me ajuda, dá uma ajuda para mim aí, gente. Não. Quando você entende que está num momento difícil da sua vida e que precisa conhecer a Deus, é onde ele vai se revelar para você. E Jesus diz: tem bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Porque a gente não quer conhecer a Deus até que reconheça que precisa dele. Por que você vai conhecer a Deus se você não precisa dele? Porque o reconhecimento da sua necessidade de Deus revela a identidade dele para a tua vida. Quem ele é. Deus não se manifesta para quem não quer ele, irmão. Deus não se revela para quem não precisa dele, ou quem acha que não precisa dele. Deus só se revela para quem reconhece que precisa dele. É por isso que se você só se converteu a Jesus no dia que você entendeu: poxa, minha vida não está boa, eu preciso de Deus.
E quando você estava lá na lanceria, um copinho aqui, virando aqui, meu irmão, os amigos te supriam, né? As situações já te preenchiam. Você se autossatisfazia. Mas chegou um dia, meu irmão, que isso aqui já não encheu mais você. Chegou um dia que as amizades da balada já não encheu mais você. Chegou um dia que os problemas começaram a bater a sua porta. Começou a vir aquele vazio existencial. Puxa, quem sou eu? Meu Deus, a vida é tão vazia. Será que é só isso mesmo? Beber, fumar? Será que é só isso? Só fazer bagunça, baderna? Será que é só isso? Trabalhar, voltar para casa? Será que é só isso que a vida tem pra gente? Será que é só isso? Trabalhar, pagar conta, juntar um pouquinho de dinheiro, de repente morrer? Usar o dinheiro que você ganhou para pagar o caixão? Pagar o funerário, às vezes você morre, nem dinheiro para pagar o funeral tem. A gente tem que sair arrecadando entre uma ajuda aí. Será que a vida é só isso? Quando você chega a esse ponto de questionamento, Deus está ali. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, abrires a porta, eu entrarei e serei contigo e você comigo. Então Deus se revela para nós à medida que nós queremos conhecer a Ele. E Jesus disse, sou eu. E aí um dos discípulos, Pedro, né, muito ousado, ele, para confirmar se era Jesus mesmo, ele disse assim, quem és tu? És tu mesmo, Senhor? Se és tu mesmo, manda eu ir até o Senhor. E Jesus dá um comando e diz, venha. Pedro sai do barco, começa a pisar, talvez fazendo aqueles pisadinhos ali, vamos ver se é duro mesmo esse negócio, será que funciona mesmo? E começa a andar sobre as águas. Começa a andar sobre as águas, entendeu? É assim na nossa vida, a gente tem umas experiências maravilhosas. Quem já teve experiência com Deus assim? Maravilhosas. Maravilhosas. De Deus visitar você, de você falar assim, meu Deus, eu fui ao céu, Deus fez algo na minha vida, foi Deus, só Deus podia ter feito isso. Mas logo depois, você começar a duvidar de outras coisas. Irmão, parece que é uma coisa assim, a fé entra e de repente ela vai embora. Pedro foi assim, teve a ousadia de aceitar o desafio de Jesus. Vem, Pedro. Ele sai e começa a andar. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a reparar no vento, novamente entra aí o vento em cena. Ele começa a afundar. Então, na nossa vida, a gente muitas vezes vive momentos assim de maravilhas, né? De acreditar, de orar, de interceder, Deus vai fazer, mas há momentos em que parece que a gente começa a olhar para outras coisas. Enquanto Pedro ouviu a voz de Jesus, ele andou sobre as águas. Né? O Rodolfo falou aqui, ministrou lá na Noite Tropical, né? Sobre as vozes que falam aos nossos ouvidos, né? Enquanto a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está andando sobre as situações que tentam nos afligir. Enquanto a gente está ouvindo a voz de Deus, perseguição não te para, comentário sobre você não te para, alguém falou mal não te para, alguém disse uma palavra meio atravessada não te para, alguém fez algo que você não gostou não te para, mas quando você começa a olhar para essas coisas, começa a te parar. E é o interessante que ele não afunda, ele vai afundando. A gente não desiste da noite para o dia, irmão. Quando uma pessoa chega ao ponto de dizer, pastor, eu não quero mais. Não é que ele não quer mais, ele não veio querendo mais há um monte de tempo, há um bom tempo. Ele não afunda, ele vai afundando. E assim, a gente não entra em um quarto escuro de uma vez, a luz vai se apagando. Então a gente tem que ter um cuidado, tem hora que a gente está afundando porque a gente está olhando para outras coisas. A gente está dando atenção para outras coisas, para outras vozes. Vento soprando, amém? Vento fazendo barulho e a gente vai afundando. Mas a misericórdia de Deus se manifestou. Jesus, quando Pedro novamente clamou. Olha, isso é uma coisa, a gente precisa reconhecer quem está afundando. A maioria de nós não reconhece que está afundando em alguma área da sua vida. Não conhece que está afundando espiritualmente. E a gente tenta manter a boa aparência de que está tudo legal. Você está afundando. O casamento está afundando? Não, a gente tira a foto e posta no Instagram. Ainda que o sorriso seja só na hora da pose, né? Manda lá para o Instagram. Às vezes as coisas da nossa vida não estão bem, a gente está afundando, mas a gente quer manter a aparência. E como você tenta manter a aparência, só vai afundando.
Mas Pedro, quando começou a afundar, ele percebeu, estou afundando. E ele gritou. Quando ele gritou e clamou, a mão se estendeu. Pense uma coisa, novamente, a mão não se estende até que você... Tem gente que vai morrer no meio das suas necessidades, irmão. Vai dizer, mas por que Deus não fez nada? Porque ele não pediu. Mas por que Deus não entrou? Porque não pediu. As pessoas dizem, se Deus fosse bom mesmo, não acontecia coisa ruim no mundo. Se Deus fosse bom mesmo, não existiria morte. Se Deus fosse amor, por que tanta fome? Porque você é um miserável que não ajuda a suprir a fome das pessoas. Sabe por que existe fome no mundo? Por causa de você. Não, mas não é você. Enquanto nós não clamarmos, a mão não se estende. Necessidade nunca chamou a atenção de Deus. Deus nunca respondeu necessidade. Deus viu a escravidão do povo no primeiro e no segundo ano. Na primeira década, na segunda década, no primeiro século, no segundo século. Deus estava vendo, mas Deus não interferiu, porque o povo não clamou. Deus só vai interferir na tua vida quando você perceber a miséria que você está. E quando você clamar, diz, Deus, eu preciso de ajuda. Foi o que Pedro disse, eu preciso de ajuda. E a mão se estendeu. É interessante que a mão se estende, não diz que Jesus sai andando. Jesus, peraí, Pedro, estou chegando, não. Quando Pedro gritou, a mão se estendeu. Jesus estava onde? Pertinho. Por isso a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que clamam. Aonde Deus está? Perto de quem clama, longe de quem é autossuficiente. Clamou, a mão se estende, irmão. Porque a gente diz, Deus está longe? Não. Deus não está longe. Deus está perto. É apenas você que não está pedindo ajuda. Amém? Então a mão se estende e Pedro é retirado das águas. E Jesus entra com ele no barco. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Então, deixa eu dizer aqui. Vento, mar agitado, tem um propósito. Quando o propósito se cumpre, o vento se acalma e o mar se aquieta. É quando a gente diz, Jesus entra no barco. Jesus entrou no barco, o vento cessou. O mar se acalmou. E o que aconteceu, finalizando? Os discípulos olharam para Jesus e viram em Jesus aquilo que eles nunca tinham visto. Jesus, tu és o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual que é o propósito de tudo que nós passamos de desafio na nossa vida? É nos levar ao ponto de reconhecer quem é Cristo na nossa vida. Porque quando nós reconhecemos quem é Jesus na nossa vida, nada mais vai nos parar. Os discípulos, depois que reconheceram quem era Jesus, nada parou eles, irmão. Eles apanharam, foram ameaçados e 11 deles foram mortos. E João Batista, morreu preso em uma prisão de segurança máxima na ilha de Pátimo. Quando os discípulos reconheceram, entenderam quem era Jesus, nada mais amedrontou eles ao ponto de paralisá-los na missão. Nada. O propósito de Deus não é te livrar todas as vezes das tribulações que você vai passar, mas é de gerar em você uma identidade de um homem inabalável. Não pense que você vir à igreja, a tua vida vai se tornar mais fácil. Não pense que pelo fato de você orar, a tua vida vai se tornar mais fácil. Não pense pelo fato de você jejuar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, a tua vida vai se tornar mais fácil. Não pense que pelo fato de você estar fazendo alguma coisa, dizimando, ofertando, fazendo tudo certinho, a tua vida vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Amém? Mas uma coisa vai acontecer. A tua vida pode não se tornar mais fácil, mas você se tornará mais forte. Você se tornará mais forte mediante a revelação de quem é Jesus.
os discípulos entenderam verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Porque até aquele dia eles andavam de uma maneira meio duvidosa. Pedro duvidou. Os discípulos ainda duvidavam. Porque se eles falaram verdadeiramente, significa que tinha dúvidas. Irmão, ninguém fala verdadeiramente se não tinha dúvida. Alguém ia dizer, sempre nós acreditamos que tu és o Filho de Deus. Não. Agora nós estamos reconhecendo que tu és o Filho de Deus. Olha, os momentos difíceis que você passa na tua vida tem um propósito, não é destruir você. É te levar ao conhecimento de quem é Deus. Quando o propósito de que Deus tem para a tua vida se encerrar na terra, o Senhor te recolhe. E aí, meu irmão, lá no céu, Apocalipse 22 diz, e não haverá mais lágrimas, e não haverá mais dor, e não haverá mais vento, não haverá mais mar agitado, e não haverá mais fome, e não haverá mais pesar, e não haverá mais tristeza. Estaremos por toda a eternidade com o Senhor e reinaremos com Ele, amém? Mas até lá, nós iremos passar por situações, mas o próprio Jesus diz para nós até hoje, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se no mundo vocês tiverem aflições, não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, vamos ficar em pé, queridos.